da temática, né, enfim, se debruçou sobre o tema do artigo, tem bastante a acrescentar para nós aqui, tenho certeza que vai ser uma brilhante exposição e a gente vai conseguir, pelo menos, né, não tirar todas as dúvidas, mas de alguma maneira, pelo menos, entrar no assunto e, enfim, torná-lo mais palatável, né? Com certeza. Isso mesmo. Vamos lá. Olá, pessoal, Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Já estávamos aqui dialogando um pouquinho com a doutora Débora, com a doutora Camila, a respeito da temática de hoje, dentro das séries Questões Imobiliárias e Urbanísticas, que ela é coordenada pela doutora Débora de Castro da Rocha, que hoje trouxe a doutora Camila para brilhantar a discussão de hoje, e sempre, né, doutora Débora, sempre trazendo um tema relevante nessa área. Eu sou fã, porque é uma área, veja, que está se expandindo cada vez mais. Nós precisamos realmente de profissionais muito qualificados, e eu sempre digo lá em sala de aula, não precisamos saber tudo sobre todos os ramos do direito, mas temos que ter parcerias brilhantes que, né, se adequem à nossa forma ética profissional de trabalhar. E aqui nós temos a doutora Débora. Doutora Débora, seja muito bem-vinda a mais uma série do Inloco. Obrigada, Jana. Mais uma vez, agradeço por estar aqui com você, agradeço pela sua gentileza e amabilidade de sempre, né, com essa... É sempre tão grato para nós estar aqui com você, né, uma satisfação desenvolver temáticas do direito imobiliário, do direito urbanístico, né, como você bem disse, no direito e mesmo até quando faz faculdade de direito, a gente não tem acesso e não somos obrigados a saber todas as áreas, mas essa intercomunicação entre as áreas sempre traz enriquecimento, nós sempre aprendemos, e isso é muito legal, esse compartilhamento, né, proposta da doutora Janaína, sem sombra de dúvida, algo fantástico dentro do direito, porque a gente consegue fazer essas conexões que são tão importantes para nós, né, para que a gente consiga agregar, consiga somar, né, então essa é a nossa proposta hoje, aí falar um pouquinho agora dessa desburocratização do processo de alvará, de concessão, obtenção de alvará, junto às prefeituras, né, que é algo bastante importante, e eu trouxe aqui junto hoje, para nos brindar aqui também, nossa série, a doutora Camila Bertapelli Pinheiro, que é, assim, além de uma brilhante advogada, promissora advogada na área imobiliária, urbanística, é também advogada aqui do nosso escritório, com quem eu tenho o grande prazer e satisfação de dividir todos os meus dias aqui também, dividimos as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dúvidas, né, é uma pessoa que, além de tudo, se tornou uma grande amiga, um grande ombro amigo que eu tenho, né, com quem eu sempre desabafo, sempre me apoia, me ampara em todos os momentos, então, nada melhor do que ela aqui para também trazer muitos esclarecimentos que tenho certeza serão inúmeros aqui para nós hoje. Tá? Muito bem, não tinha como ser diferente, né, doutora Camila? Ao lado da Débora, vamos deixar o doutor e doutora para lá, porque aqui eu já estou com a Débora, minha amiga, né, aqui no Inloco a gente busca fazer tudo muito descontraído. Claro, o juridiquês sempre está presente, até porque é inerente, né, a nossa atuação e está na veia, então, ainda mais fugir, uma parte, né? Não, uma parte tão burocrática como nós temos vivenciado dentro do direito imobiliário, mas que vocês trazem, eu digo que a Débora, ela traz de uma maneira tão tranquila, né, para ela, assim, me dá a impressão que é tão óbvio, é tão simples, né, que eu digo, uau, que bom, né, que bom que as pessoas curtem e tem que fazer realmente o que gostam, então eu tenho certeza que nessa união de esforços aí só pode resultar, né, algo muito promissor, aprendizados e essas experiências que vocês compartilham conosco. Doutora Camila, muito bem-vinda ao Inloco. Muito obrigada, doutora Janaína. Boa noite a todos, né? Não tenho nem palavras para agradecer por estar participando hoje do programa, poder apresentar um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo, com a produção dos artigos, com conteúdo informativo para a sociedade,
acadêmicos e profissionais da área. Então, é uma grande honra estar aqui. Também não consigo nem dizer o que eu sinto com tantos elogios da doutora Débora, né, que é de notório saber, né, a minha mentora, é nela que eu me inspiro. Eu espero chegar um pouquinho só do que ela é hoje, né, e agradeço também a doutora Janaína por estar me proporcionando, estar apresentando aqui o nosso trabalho. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Muito bem-vinda. E eu sei pela forma de trabalho de vocês. Vocês já organizam bem certinho até a fala, tudo é organizadinho, assim, tudo certinho. Débora, agora eu deixo contigo para você conduzir, minha amiga, da melhor maneira e nós podermos explanar bem essa temática tão interessante. Isso aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, dentro da proposta que nós temos hoje para tratar aqui com vocês, né, esse assunto, inclusive, foi objeto aí do nosso artigo, né, foi encaminhado aí hoje pela doutora Janaína, pelo Paraná Portal também, né, para poder ser objeto aí de análise dos colegas, daqueles que estão aqui nos assistindo, nos dando a honra, né, de estarem participando conosco. Então, esse trabalho, ele vem aqui como fruto de alguma investigação da nossa parte, considerando a burocracia que na verdade, eu não digo nem imposta, né, já é normal, já é corriqueira dentro aí da prefeitura, né, seja de Curitiba ou de qualquer outra cidade, na obtenção e na concessão do alvará de construção, nada mais, nada menos também porque nós estamos diante de algo que realmente exige com que sejam adotadas providências visando aí a proteção, né, daquela obra, daquelas pessoas que estão envolvidas, daquela vizinhança. Então, por isso, nós não entendemos até como sendo exagerada essas exigências, ou sendo, melhor falando, exageradas essas exigências, mas sim porque elas têm um propósito, têm um intuito por trás, né? Tudo que se objetiva é justamente fazer com que aquela edificação que seja construída, que seja reformada, ou então que venha a ser demolida, tenha ali efetivamente um arcabouço, seja uma proteção, ou esteja amparada necessariamente, por uma legislação, ou que aquilo que esteja sendo feito em conformidade com o que deve, ou seja, eu tenho que analisar qual é aquela imediação, que obra que eu estou realmente fazendo, se não vai atingir, eventualmente, ali alguma viga, alguma sustentação daquela obra. Isso exemplificativamente apenas, né? Não vou entrar no mérito da discussão da técnica, né, que é necessária aqui, porque realmente a gente teria que ter um tempo imenso para falar sobre isso. Mas, do aspecto prático mesmo, quando a gente fala de obra e da obtenção, nós temos que estar sempre adstritos à responsabilização que isso pode vir a gerar daquele dono daquela obra, aquele proprietário que invariavelmente pode estar construindo sem ter aí o seu alvará, e isso não é raro, pode parecer, né, você pode até me perguntar, poxa, mas a obra em si, ela pressupõe um alvará, ela pressupõe que aquela pessoa esteja amparada por esse documento, mas nem sempre isso acontece. E olha que a gente se depara aqui no escritório com obras muito grandes, empreendimentos imobiliários que às vezes estão aí desamparados desse documento, que pode gerar responsabilização na esfera civil, responsabilização na esfera criminal, inclusive aí das várias legislações que contemplam essa possibilidade. Então, não é brincadeira quando a gente fala em responsabilização, especialmente por quê? Porque nós, numa situação como essa, estaremos diante aí, até nós falamos muito, inclusive em um artigo que nós fizemos anteriormente, até foi objeto lá da nossa coluna do Direito Imobiliário Urbanístico, lá do SINAP no ar, inclusive, na coluna semanal que nós promovemos, falamos da NBR 16.280, que trata de responsabilizações de síndicos, eventualmente aí, daqueles que têm o dever ali, que no caso do condomínio, ali o síndico que deve verificar, deve guardar aqueles projetos, deve acompanhar aquela obra,
enfim, para que não haja ali uma responsabilização, porque ele tem o poder e o dever, inclusive, até aquela fiscalização, é o poder de polícia dentro do próprio condomínio para poder fiscalizar, e no que se inclui nesse aspecto a existência desse alvará. Então, nós vemos aqui na nossa prática diária muitos síndicos, talvez por desconhecimento da legislação, ou mesmo também, às vezes, conhecendo, mas ignorando muitos pontos, ou até passando por cima, o que não é raro também, desprezando esses aspectos, acabam encobrindo situações como essas, e lá na frente, ou até no passado, quando nós vimos algumas situações de prédios desabarem, justamente por essa inobservância, por não ter um alvará, pelo projeto, por não ter um projeto, porque não tinha um engenheiro também por trás daquela obra. Então, por isso que a gente fala que o alvará, ou melhor, a sua inexistência, pode gerar esses inúmeros problemas. Aí, claro, pela burocracia, muitas vezes acaba sendo suprimida essa importante etapa da construção. E, na verdade, não digo nem que é da construção, porque ela é prévia à construção. Eu devo enxergar o alvará ou a sua obtenção como, na verdade, sendo ali um documento que deve anteceder ali o início de qualquer obra, isso não só da construção em si, mas quando eu falo também da necessidade de reforma, porque dependendo ali dessa reforma, eu posso vir a impactar, trazer um impacto negativo ali para aquela estrutura. Então, quando a gente fala sobre isso, não podemos, de forma alguma, minimizar a sua importância dentro aí da construção, dentro aí de todo esse amparo, de toda essa normativa que nos diz e trata justamente dessa importância, porque o alvará, ele tem por característica principal, ou melhor, características, atribuir àquela construção a legalidade e também a segurança da obra. Se eu tenho alvará, isso já pressupõe que aquele engenheiro que ele ele ingressou lá com o processo junto à prefeitura, vou falar aqui especificamente de Curitiba, muito embora esse programa seja transmitido aí para todo o país, enfim, ele está ali online para quem quiser acessar, mas aqui falando em termos práticos aqui na prefeitura de Curitiba, por exemplo, eu vou me servir aí desse documento e espero, e claro, tendo o alvará em mãos, eu posso considerar que aquela obra está realmente atendendo a padrões, está dentro da legalidade, está conferindo segurança. Então, por isso que a gente diz, porque o projeto ele vai ter que ser apresentado justamente dentro desse processo para a obtenção do alvará. O projeto vai ser verificado para ver se não existe ali nenhum tipo de incongruência, né, se está realmente garantindo esse controle dessa construção que vai acontecer, né, e também prima justamente aí pela diminuição desses impactos urbanos que vêm a acontecer, tanto urbanos quanto ambientais, porque a gente não pode esquecer que quando a gente fala do alvará, ele sustenta essa base urbanística, manter o escopo, manter a característica do meio urbano. Então, eu falando em manutenção dessa característica do meio urbano, eu não posso esquecer que eu tenho que construir, eu tenho que sempre estar ancorado em bases sólidas que garantam justamente a manutenção desses elementos. Então, nesse primeiro aspecto, vale salientar a importância de se trazer, então, se contratar um bom profissional, seja ele da engenharia, da arquitetura, para que ele possa, então, a depender aí da obra, fazer aí a promoção desses interesses desse indivíduo, desse cidadão perante a prefeitura, para que consiga, então, ajustar esse projeto, apresentar esse projeto para a obtenção do alvará. E, claro, quando a gente fala num bom profissional, por quê? Não fazendo acepção de pessoas, mas é porque esse bom profissional estará alicerçado às normas. Ele verificará quais são as normas, ele vai conhecer as disposições legais que são responsáveis ali e que dão ali o amparo necessário para aquela edificação, para que não construa além, não construa a quem, enfim, esteja realmente adaptado àquilo que é comportado, inclusive, por aquela localidade. Porque quando a gente fala justamente no pedido que vai ser feito,
é necessário falar que esse profissional, ele vai ter que conhecer, ali vai ter que ter o pedido, a guia amarela, né, na qual consta as informações justamente daquele imóvel, né, tais como ali o seu enquadramento na lei de zoneamento, por exemplo, é uma situação, os parâmetros construtivos, os usos que são permitidos naquela localidade, a fim de não cometer ali nenhum erro, nenhum equívoco. Então, ele vai precisar verificar, inclusive, também quais os tipos, se for no caso, por exemplo, do comércio, qual o tipo de comércio que pode ser instalado naquele local, se é permitido ou não aquele comércio, até para que não haja uma negativa na concessão do alvará, por exemplo, né? Qual o tamanho que aquela construção vai poder ter, ou seja, nesse ponto é que eu falo que quando eu estou tratando com um profissional que conhece, ele vai saber se aquela construção está adequada, se ela está em consonância aqueles padrões, aqueles parâmetros urbanísticos que são impostos ali para aquela, eventualmente para aquela localidade. Então, assim, eu tenho que verificar aquele profissional que é o habilitado para isso, né, o engenheiro, o arquiteto, quais são ali as taxas de ocupação, né, se é permitido ou não, né, enfim, o coeficiente de aproveitamento também se fala muito dentro do direito urbanístico, se não está excedendo, se está, né, se está dentro, se não está extrapolando, enfim, todas essas situações para poder determinar qual é o tamanho da construção, né? Então, é por isso que quando a gente fala em direito imobiliário, muitas vezes até a gente salienta que o direito imobiliário está ali, né? Muitas vezes até confundem o direito imobiliário com o urbanístico, mas o urbanístico ele vai justamente para esse lado ali, para você conseguir ver essas questões do meio urbano mesmo, né? Por isso que a gente, ainda que sejam áreas distintas, também andam de mãos dadas, às vezes a gente não consegue muito dissociar qual é qual ali dentro do andamento dos processos, enfim, dos procedimentos, mas nesse ponto aqui vale frisar que o direito urbanístico, e nesse caso, especificamente quando a gente fala dessa concessão, do alvará, enfim, da obtenção dele, a gente vai estar caminhando muito mais até mesmo para essa seara do direito urbanístico, que a gente vai fazer essas definições, enfim, vai buscar entender como que se procede aí para realmente fazer uma construção, uma reforma, uma demolição dentro desses parâmetros de legalidade e de segurança. Considerando toda essa burocracia que a gente sempre teve, né, que era levar um monte de documentos, né, e quem é profissional da área sabe bem o que é isso, né, exigências que são feitas, enfim, prazos, às vezes que são também bastante extensos aí e acabam dificultando muito a vida do empreendedor, do construtor, do incorporador. Agora, pode, então, estar um pouco mais tranquilo diante aí da nova portaria que nós temos, que é a 25 de 2020, que vem com o escopo de desburocratizar aí a obtenção e o procedimento em si da concessão da alvará, porque ela torna agora, torna todo o mecanismo agora sujeito justamente à internet, ou seja, todo o meu pedido, toda a formulação, desde o início até a concessão, a emissão do documento especificamente, eu vou poder fazer a partir da internet. Claro que Curitiba não é precursora desse sistema, da sua utilização, mas ela está vindo aí também dentro de toda a situação que nós estamos enfrentando de pandemia, nessa tentativa de buscar soluções para evitar a proliferação, a disseminação do vírus, né, da Covid-19. Então, neste cenário que visa o afastamento, o isolamento social, agora também dentro do direito urbanístico, da área imobiliária, né, nós conseguimos encontrar mais esse suporte na nossa Prefeitura de Curitiba, que mais uma vez também para nós, do direito imobiliário, é de suma importância, ainda que nós não façamos, né, basicamente, esse serviço que ele se circunscreve muito mais aí à área dos engenheiros e dos arquitetos, que são aqueles responsáveis justamente pelas diligências para fazer os pedidos, os requerimentos, né, até por terem, né, aí enfim, todo o know-how necessário para isso, mas para nós também acaba impactando, porque como os nossos clientes são da construção civil, né, são da área da arquitetura, urbanismo, enfim, para nós é
muito importante, porque uma vez que os procedimentos ou que tudo esteja andando mais devagar, eles também terão impacto financeiro negativo nas suas atividades profissionais, nos seus empreendimentos, porque agora, com esse isolamento social, muitos servidores trabalhando em home office, ou mesmo até muitos não trabalhando, enfim, com essa dificuldade toda, muitos procedimentos ou processos, né, solicitações, requerimentos estavam paralisados, né? Então, agora, com essa nova possibilidade, nós abrimos uma porta imensa para que esse processo, então, comece a andar rapidamente, e mais do que isso, não só rapidamente, que eles não fiquem paralisados, para que esses empreendimentos, enfim, esses empreendedores, construtores, continuem com as suas atividades, porque nós já estamos tendo impacto significativo em nossas vidas como um todo. Todos nós, de todas as áreas, do direito, enfim, arquitetura, engenharia, todos os profissionais têm tido aí grandes impactos. Então, se nós conseguimos, de alguma maneira, minimizar com esses novos institutos ou portarias, enfim, decretos que venham com esse ânimo, com esse espírito de reformular aquilo que nós já temos, para nós vai ser muito importante. E claro que eu espero, e não só eu, como com certeza a doutora Camila também vai discorrer sobre isso aqui, nós esperamos que isso não seja apenas no momento ou durante esse momento, porque a proposta agora dessa portaria é para que esses procedimentos se circunscrevam a um momento de pandemia, né? Mas nós esperamos que essas situações que vêm em encontro aí, essa desburocratização, essa celeridade, possam se perpetuar. Isso já aconteceu no processo eletrônico, né? Já tivemos aí inúmeros avanços em tão pouco tempo, né? Eu sempre falo isso aqui, que foi um salto para o futuro, poder agora, por exemplo, peticionar e juntar um áudio, uma mídia audiovisual no processo, sem ter que diligenciar a vara, ou junto à vara, para poder proceder à juntada desses documentos. Para nós é fantástico, né? Porque já nós tínhamos um processo eletrônico, mas ainda estávamos dependentes dessas diligências para que conseguíssemos comprovar no bojo do processo que efetivamente eu tenho a prova concreta daquela situação, né? Tinha que me deslocar, me locomover, agora eu já não preciso mais disso. Quer dizer, são situações que realmente vêm para nos ajudar e que, com certeza, aí, analisando-se todos os benefícios que estão trazendo, creio eu que deverão ser utilizados ou que deverão continuar aí para nos ajudar em todo esse processo. Até um pouquinho antes aí de entrar na live, eu lia um artigo falando justamente de tudo isso, né? Todas essas mudanças que nós estamos sofrendo, o que a pandemia nos trouxe de bom, né? E se é que é uma expressão que pode ser utilizada aqui, mas eu acredito que de tudo que nós vivemos, e falei sobre isso também no congresso que participei esses dias atrás, semana passada, tudo tem que sempre trazer algo positivo para nós, basta saber enxergar, né? Todas as crises, elas refletem, elas trazem sempre essa toada, né, positiva, e a gente tem que se aproveitar desses momentos de crise para crescer, né, a partir de situações, por exemplo, como essa aqui, que é uma portaria que vem para nos trazer esse acesso, para desburocratizar, para propiciar o andamento dos procedimentos de concessão de alvará. Então, para isso, cabe a nós, né, seja o Poder Judiciário, seja para nós advogados, realmente, sempre estar aí à frente, sempre procurando entender melhor toda essa sistemática, para que nos aprimoremos e, enfim, possamos também, de alguma maneira, sempre ofertar o melhor para os nossos clientes, porque creio eu que esse é o momento mesmo da mudança, e a mudança que vai oportunizar o melhor para aquele que estiver efetivamente preparado para ela. Sabe? Então, assim, dentro dessas considerações iniciais, Diana, eu acho que vou até passar a bola para a doutora Camila, porque eu me empolgo, não paro mais de falar aqui, então... Eu vou anotando as coisas para a gente conversar depois, mas vamos ouvir a doutora Camila também. Isso aí, agora a doutora Camila, para que ela possa vir aí com o seu conhecimento para nos auxiliar também na maturação dos nossos aqui. De fazer um complemento, né, porque a explanação da doutora já foi excelente, então apenas complementando aqui, a verdade do procedimento,
como que funciona para conseguir esse alvará, a obtenção dele, e como a doutora trouxe, né, sempre toda a obra deve ser licenciada por alvará, devendo atender os parâmetros urbanísticos determinados pelo Decreto Municipal 1020, que é o decreto que dispõe sobre a regulamentação das edificações do município de Curitiba e das outras providências. Então, assim, lógico, não é apenas esse decreto, mas as demais legislações vigentes. Então, tem que atender os parâmetros, né? Não dá para construir, não dá para reformar, ampliar, sem a concessão de um alvará, né? Então, independente da área que seja construída, do uso pretendido, se é residencial, comercial ou institucional, ou também do material que seja utilizado nessa obra, é necessário ter a obtenção do alvará. E partindo já para como que funciona, o que precisa para essa concessão, vou trazer algumas o que é necessário para conseguir. Então, assim, a emissão do alvará, né, ela precisa ser solicitada por um profissional técnico habilitado, acompanhado de certificações de profissional, ou seja, né, a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, é um documento que é emitido, que informa ao CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, quem é o engenheiro responsável por determinada obra. E também, para alguns projetos, né, a gente sempre fala que não é para todos os projetos que precisa de engenheiro e arquiteto, mas para alguns precisam. Então, a gente sempre trouxe até no artigo, que também tem um registro de responsabilidade técnica, que consiste no documento que comprova que os projetos, as obras e os serviços técnicos de arquitetura e urbanismo possuem um responsável devidamente habilitado. Com a situação regular, também a mesma coisa que o engenheiro, perante o conselho para realizar as atividades inerentes à profissão. Esse profissional, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, ele deve apresentar o projeto completo, apresentar os projetos complementares e eventual compatibilização entre ambos para atender às demandas da execução da obra e seu devido registro junto à circunscrição imobiliária. Então, assim, o autor não é só ele lá verificar a responsabilidade, ele também deve verificar junto às secretarias, órgãos públicos, se há necessidade de prévia deliberação, parecer ou outras vistorias no projeto. Então, ele deve se atentar a toda a regulamentação, todas as leis para fazer essa concessão, para conseguir, né, essa concessão. Então, assim, aí também tem a respeito da dispensa da exigência da apresentação do projeto pelos dois profissionais, a depender da obra, também, ainda além de iniciar qualquer construção, providenciar a emissão do alvará, pois ele vindo construir sem a sua obtenção, ficará sujeito também às sanções legais. Como a doutora ressaltou, ele fica sujeito à responsabilidade civil, criminal, então não é algo tão simples. Ainda, né, tem que destacar, só um minutinho, por favor. Oi? Oi, você está ouvindo, Camila? Camila, do lado ali, ó, deixa eu ver se consigo destravar do teu lado direito. Deve ter acho que sem querer você apertou ali para travar o teu som. Aqui. Opa, aí, desculpa, isso. Gente, voltou. Agora sim. Então, tá. Concluindo, né, como a doutora disse, tem ali, né, a questão do coronavírus, então isso vem para desburocratizar esse procedimento agora, que é online, que você consegue a concessão, você solicita a emissão no site da prefeitura, então você consegue, não tem mais que levar aquela documentação papelada, então fica bem mais fácil. Agora está bem mais tranquilo, né? Começou agora em junho, com a portaria 25/2020, e dispensa temporariamente a validação do cadastro prévio, no qual possibilita a aprovação do projeto, a emissão do alvará, e que dará tudo online, né? Você não precisa mais estar indo até lá. O que acontece? O que a gente espera? É que isso permaneça, mesmo após a pandemia, que
que continue, né, a emissão online, porque era muito burocrático, e demora também, eles têm um prazo máximo, né, até 90 dias, é o prazo máximo que tem para fazer a emissão, mas a gente acredita que com a emissão online isso demore menos, né, seja mais célere, então ali, né, a gente imagina que fica ali entre 60 dias ou um pouquinho menos, porque além de demorar, além de ter esse prazo de até 90 dias, pode ser que prorrogue, então a gente vai lá para 120 dias, uma pessoa que está com uma obra, que ela tem que reformar, que ela tem que construir, ela não quer esperar todo esse tempo. Então, a gente acredita que isso vai permanecer, né? Vai vir pessoal requerendo, profissional da área, engenheiro, arquiteto, ou pessoas que trabalhem com construção civil, seja construtor, incorporador, queira que permaneça o procedimento online. Então, fazendo um adendo ali que a doutora disse, isso acho que vai ajudar muito. A gente quer que isso permaneça, que mesmo que tenha a crise sanitária, né, isso venha facilitar, e também agora, falando assim, não dá para falar algo bom ou ruim, que isso veio para nos ajudar, não só na construção civil, né, mas ajudar todas as outras coisas que estão acontecendo agora, que está sendo por meio online. Então, acredito que isso vem melhorar, vem ajudar, vem tornar o processo mais célere e também trazer alguns benefícios à cidade de Curitiba. Porque em São Paulo isso já está acontecendo, já tinha o procedimento online, algumas outras prefeituras também dos outros estados, nível nacional, outros estados, outros municípios. Então, agora estava faltando Curitiba, né, que é uma cidade grande, capital, e ainda não tinha o procedimento online, né? A gente não sabe como isso acontecia, mas agora está caminhando para ser mais rápido. Acho que era isso. Muito bem, nossa, muita informação, né, gente? Muita informação. E a Débora ressaltou algo bem legal, porque, veja, ninguém gostaria de estar passando esse momento por questões óbvias, né? Mas tudo que nós pudermos tirar de proveitos, nós vemos em todos os aspectos, principalmente do mundo jurídico que nós presenciamos no dia a dia, o upgrade no sentido de aproveitar a tecnologia, os meios virtuais, para proporcionar para todos um ambiente melhor, um ambiente mais tranquilo, mais célere, para que a gente consiga desenvolver várias atividades sem necessariamente ter o presencial. E vocês nos trazem mais uma situação como essa, né? E eu tenho aqui algumas anotações, eu gostaria, Débora ou Camila, era legal também nós apresentarmos para o pessoal que nos ouve, que nos assiste, a questão da finalidade do alvará, né? Porque todo mundo fala, então algumas pessoas, alvará, algumas não dão muita bola, né? E às vezes acontecem situações não gostosas, né, no dia a dia deles, mas assim, qual que é a finalidade real, então, do alvará? Quer falar, Camila? Pode falar. Oi? Você está me ouvindo, Camila? Quer falar? Quer dar prosseguimento? Só para que as pessoas entendam, né? Tá me ouvindo, Camila? Nós estamos te ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Oi? Ai, que bom. Pode eu acho que eu perdi o último aqui. Eu escutei até a parte da pergunta. Qual era o procedimento? Isso? Ah, tá. Para que serve o alvará? Uhum. Isso. Qual que é a finalidade? Por que ele é tão precioso ao ponto, né, de nós estarmos aqui ressaltando com as pessoas a importância de se observar e se buscar, e vocês apresentaram uma situação diferenciada, né? Isso, na verdade, é mais para legalidade e segurança da obra, né? O que acontece? Você não pode construir sem você ter uma autorização da prefeitura, você tem normas para seguir, né? Você não pode simplesmente construir um edifício, construir uma casa, ou então ampliar alguma coisa sem ter uma autorização. Isso pode impactar tanto nos vizinhos, né, ao lado, pode ser que caia, pode ser que tenha rachadura, pode ser que com o tempo isso venha a cair, né, pode ter inúmeros problemas. Então, o alvará é para garantir a segurança da obra,
né? Tantos os vizinhos vão estar ali ao lado, né? Nós temos alguns casos aqui no escritório, inclusive, de falta de concessão de alvará. O que impacta? Impacta, começou a ter rachadura no edifício, começou a ter infiltração, né? Então, assim, ali, nesse específico caso, era uma ampliação, e essa ampliação fez com que tivesse diversas rachaduras, tivesse essas infiltrações, poderia estar também caindo. Às vezes você vai lá construir, você não tem EPI, não tem equipamento, né? Pode ser que aconteça algo de cair. Então, assim, tem que ter uma liberação, tem que ter o alvará para conferir a legalidade da obra e prosseguimento dela. Isso seja para construção, para ampliação, ou então para demolição, também tem que ter. Tá? Então, é mais para segurança. Segurança não só daqueles que estão na obra, mas também os que estão ao redor. E assim, ó, qual que é o momento ideal para se fazer esse requerimento do alvará? Da construção, você tem que fazer antes de construir. Você não pode construir antes de ter um alvará. Tá? Então, para construir, você tem que pedir antes. Então, antes de você colocar qualquer pessoa para construir lá, você tem que ter o alvará. Então, por isso que tem que ter um engenheiro, tem que ter um técnico habilitado, senão você não consegue construir. Vai ser ilegal, você pode estar sofrendo sanção criminal ou responsabilidade civil, tá? Ambas as sanções. E também para reforma, todas elas têm que ser prévias, né? O que tem que ter em mente, que você não pode dar continuidade a algo, ou então construir, demolir, ampliar, sem você ter uma autorização da prefeitura, porque é ela que vai lá e vai conferir a legalidade, ela vai conferir a segurança. E isso, quem que nos ajuda, né? É os engenheiros e os arquitetos, que são eles que têm a notório saber, eles entendem, eles sabem toda a documentação que precisa, então, por isso que tem a necessidade de ter um engenheiro e um arquiteto. Não tendo eles, você não consegue conferir a seriedade da obra, a segurança, se está tudo correto, porque nós não construímos, então nós não sabemos, né? Nós sabemos a parte jurídica. Nós aqui... Sim. Né, profissionais também da área, mas sabemos a parte jurídica. Agora, a pessoa comum, a população, ela não entende, então ela precisa que o engenheiro, né, vai lá aferir como está essa obra, ver como é que ela está, e levar para a prefeitura aprovar o projeto. Aí sim você pode dar continuidade. Então, antes de construir, você pode ter seu projeto, leva o projeto para o arquiteto vê se está tudo certo, né, que é o dono, a gente fala que é o dono da obra. Então, você protocola junto à prefeitura, depois de aprovado esse projeto, aí você pode continuar com a obra, né? Continuar, que eu digo, dar andamento ao projeto, não já ter construído, e aí depois de construir, ir lá pedir a concessão do alvará. Aí já vai estar irregular, já vai estar ilegal também. E daí acho que vale até a gente colocar aqui que nesses casos, inclusive, já cabe a aplicação de multa, inclusive por parte da prefeitura, ou seja, aquele indivíduo, aquele cidadão que foi construir sem a concessão de alvará, e isso é bem comum, ele acaba sendo sujeito aí tanto ao pagamento de multas e também ao embargo administrativo dessa obra, porque se ele já não tem o alvará, ou se ele tem um alvará, mas esse alvará não contempla aquilo que efetivamente está sendo realizado, ele está, sim, sujeito a multas e, mais do que isso, a ser responsabilizado civil e criminalmente, porque ele coloca uma coletividade de pessoas em risco, né? Então, toda uma situação, ainda mais quem mora em prédio, imagina, você está mexendo com uma estrutura única ali, né, uma estrutura que está ali realmente passando por todas as unidades imobiliárias, né, eu posso estar afetando uma estrutura e ninguém está sabendo disso, né, posso estar criando ali, romper um cano, por exemplo, problema com encanamento, enfim, inúmeras situações que podem ser geradas aí por pessoas incautas que muitas vezes acham que o direito de propriedade está acima de qualquer situação e se julgam acima do mal e não buscam se amparar em documentos como esse. E isso é muito comum mesmo, e gera muitos problemas, e inclusive leva à ruína de prédios. Inclusive lá nós vimos no Rio de Janeiro, Fortaleza, nós tivemos vários edifícios aí que foram e são sinônimos hoje de causa intriga, né, muitas pessoas aí, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu, o que levou, porque não tinha um alvará, sabe-se que houve construção irregular,
mas não sabe-se exatamente qual foi e quem foi o causador. Então, essa importância, acho que crucial, especialmente quando a gente fala em segurança, né, segurança e legalidade, porque a segurança ela se volta a esse ponto especificamente, a proteger todas aquelas pessoas que estão dependendo, estão nas proximidades, nas vizinhanças, enfim, e até mesmo se eu tenho um alvará, eu tenho legalidade para trabalhar, então eu tenho necessariamente estou amparada por um documento que me permite contratar, por exemplo, pessoas, né, por empreitada, que é muito comum nesse caso, para que construam ou que reformem. Então, essas pessoas também estarão amparadas, ou seja, até funcionários, né, enfim, são tantas situações, né, que acabam perpassando pelo universo do alvará. Sem contar que a obra pode ser embargada, né, também. Então, não tem só essa penalidade. Então, você pode ter essa obra embargada e demora para o retorno. Então, é bom que seja tudo certinho antes e se retornar, porque se ela estiver irregular, ela pode ser demolida, né, pode ser... A gente já tinha um instituto antes do CPC 15 que chamava anunciação de obra nova, né? Quando, por exemplo, uma obra estava aí construída irregularmente ou algo que pudesse vir a prejudicar. Hoje a gente não tem mais esse instituto especificamente, hoje a gente tem as ações que correm agora somente com pedido liminar, né? Que a gente pede antecipação de tutela, mas ainda assim ela vai dentro desse ânimo, né? Se for judicial, né, Camila? Se for administrativa, a própria prefeitura, ela vai realmente embarga e pode até pedir a demolição dessa obra. Agora, judicialmente, aquele que se interessar por embargar e primeiro, né, que a gente chama de, seria a antiga anunciação, seria liminar ali para a obrigação de não fazer, para paralisação de obra e voltar, retornar ao status quo ante, que era antes do início dessa obra, né, essa reposição. Então, várias situações aí atinentes, né, ao alvará, que parece ser um documento de menor importância, mas analisando-se todo o contexto, nós verificamos aí o quão relevante é a sua obtenção, especialmente antes do início da construção. Por isso que eu pedi para vocês ressaltarem, porque isso é muito importante, né? São vidas, né? Então, envolvidas a tudo isso. Mas vamos imaginar, Débora, que... acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que aqui. Aí, assim, Débora, quando eu falo em uma obra que ela já está irregular, ela começou irregular. Qual que é o procedimento para se regularizar? Nós também conseguimos hoje fazer virtualmente, como que funciona também? Para obra irregular. Exemplo, se eu tenho uma obra irregular, claro que eu não posso me livrar necessariamente do pagamento de multas, né? Porque se ela já está irregular, já teve o cometimento de uma infração, de uma inobservância da legislação municipal, né, que diz respeito a essa concessão. Então, possivelmente, as multas, né, as infrações serão ali aplicadas, mas nada impede que seja regularizada, né, a fim de que apresentem-se, então, os projetos que fazem parte ali, que foram aqueles construídos ou elaborados, melhor falando, para aquela obra, que se apresente, que sendo aferido, uma vez aferida a sua regularidade em consonância com aquilo que efetivamente está sendo executado, realizado, que possa ser concedido o alvará. Mas, via de regra, e pela experiência que a gente tem nessa área, Jana, é bem mais difícil de se conseguir essa regularização, porque normalmente já não se obtém o alvará e a obra mesmo assim segue. Então, é bem difícil você conseguir depois uma regularização, é muito mais, digamos assim, tumultuada uma tentativa de regularização, que se pede daí, como a obra vai estar em dissonância com aquilo que deve ter, ou o que consta no projeto, porque às vezes também o que acontece, consta no projeto a construção de determinada obra, mas quando vai se verificar em loco o que realmente foi erigido, não corresponde àquilo que está no projeto. Então, às vezes é muito mais, né, está além, então é bem mais difícil você conseguir uma regularidade nesse caso, mas claro, se houver boa vontade das partes, se as partes realmente tiverem interesse, e até porque depois precisarão ter também ali a documentação em dia, até para poder fazer a averbação em matrícula, enfim, a regularidade da obra em si, elas vão ter que buscar de alguma maneira
regularizar isso, a não ser aqueles casos em que as pessoas realmente não têm interesse, né, na regularidade do seu imóvel, o que acaba desprestigiando o próprio imóvel e acaba deixando, até pela irregularidade, fazendo perder valor do mercado. Então, isso, de certa forma, se for analisado como deve, não é um bom negócio, mas existem pessoas e pessoas, né? Sim, nós vemos imóveis aí de mais de 1 milhão, em que as pessoas, infelizmente, ainda têm essa vocação para construir irregularmente e manter o imóvel irregular. Então, aí, enfim, né, no universo de pessoas, a gente sempre encontra, né, pessoas que optam por manter-se assim, né? Muito bem, e até porque nós temos que pensar o seguinte, com toda essa explanação que a Débora trouxe, que a Camila também, né, enfatizou bem, muito bem, parabéns pelas explanações, que tudo isso pode ser evitado um processo, uma responsabilização, não só referente à obra, né? Quando eu falo em obras, a minha irmã é arquiteta, e quando se fala em obras, se fala em responsabilidade civil, criminal, como a Débora também colocou aqui, a Camila ressaltou, não só para si e o Estado, mas se você lesa alguém, se você coloca alguém em risco, né, várias circunstâncias. Então, vale a pena aproveitar esses meios diferenciados que agora nós temos, que se vinculou tentando tirar essa desburocratização que nós já tínhamos anteriormente e aproveitar, vai fazer a obra, faça, vai, independente se é obra nova ou uma reforma, que se faça, mas faça de uma maneira regular, não é mesmo, Débora? É verdade, não tenha dúvida. Se for para fazer, a melhor solução que se tem é justamente optar pela regularidade da obra, optar pela contratação de um engenheiro, seja um engenheiro, um arquiteto, né, para que ele possa, então, sabendo aquilo que é necessário, ou seja, apresentar um projeto que esteja, de fato, observando o regramento local, a normativa local, não desatendendo esses parâmetros urbanísticos, né, legais, né, justamente aí, e a segurança dessa obra, eu creio que seja a melhor alternativa para que depois não haja essas complicações aí na seara urbana e em confronto aí com o município, autuações, infrações administrativas, até mesmo geram justamente esses processos administrativos, né, fiscalizações. Então, são situações constrangedoras, causam aí realmente um dissabor para aquele que é o dono da obra. Então, aquele que tem condições, claro, a gente tem que também fazer uma separação, né? Tem pessoas que, infelizmente, né, dentro da nossa realidade social, tem maior dificuldade de compreensão, de saber o que é um alvará, qual a importância do alvará, né? E, enfim, fazem ali a sua casa da maneira que dá, e a gente sabe, são realidades sociais completamente diferentes, né? E a gente tem que fazer aqui também, digamos assim, uma ressalva, né? Para uma situação como essa, que vai ter, logicamente, um entendimento diverso também para aquele que for aplicar eventual multa, enfim, claro, não estou falando também que vai haver, ninguém vai passar a mão na cabeça, né? Mas, assim, havendo uma situação como essa, claro, os pesos também aí serão diversos, mas, assim, quando você está falando uma pessoa com instrução suficiente, que tem ali contratados engenheiros, arquitetos, uma obra que muitas vezes tem uma dimensão gigantesca, ou uma dimensão que esteja em parâmetros aí de uma pessoa que tenha possibilidades, né? Então, a gente não pode desprezar o fato de que ela poderia ter regularizado, sim, poderia ter observado, sim, toda a legislação, porque muitas vezes, inclusive, tem engenheiros, tem arquitetos, mas talvez a negativa do município fez com que essa pessoa, mesmo assim, decidisse, optasse por continuar ali a construção irregular da sua obra, o que, ao meu ver, merece, sim, a devida reprimenda, o devido processo administrativo, a devida fiscalização, aplicação de multas, porque nós temos que ter em mente que, principalmente aqueles que vivem em condomínio edilício, precisam resguardar e se preocupar com o seu vizinho. O direito de propriedade não está acima do direito de vizinhança e nenhum sobre o outro, mas nós temos que nos respeitar vidas, respeitar pessoas e saber que nós moramos
em condomínio. Então, isso acho que é o ponto crucial quando a gente fala de alvará, pelo menos no meu entendimento, né? Claro, temos inúmeros outros aqui, mas acho que um ponto nevrálgico para nós, o direito imobiliário, é quando afeta a questão de condomínio mesmo, que é o que mais dá trabalho, que mais dá transtorno e impacta diretamente na vida das pessoas que lá vivem. Muito bem. Muito bom mesmo, uma reflexão muito produtiva, como sempre aqui nessa série, Questões Imobiliárias e Urbanísticas, por Débora de Castro da Rocha, que hoje trouxe Camila Bertapelli Pinheiro. É isso, né? Pinheiro, falei certo? Uhum. Eu lembrei da arte, e realmente enriquecendo um pouquinho mais os nossos conhecimentos. Quero agradecer na pessoa da Sinobre, que está deixando um recado aqui, todos que nos assistiram e nos acompanharam. E já pegando o gancho do Ney, né, falei para a Débora, hoje eu ia fazer algo diferente. Nós estamos hoje, né, testando se vale a pena publicar, porque a Débora toda semana está mandando publicação para a Coluna do Paraná Portal. Aqui eu quero deixar um abraço bem grande, né, para todos do Paraná Portal, para todos da Forte Advogados e da Home Flowers, que são as duas sedes oficiais do INLOCO. Mas, Débora, deixa eu falar, eu coloquei lá para você, né, eu mandei para a Débora a publicação. Aí, antes da gente começar a live, porque o anúncio era para a gente publicar depois, né, mas eu nem não perde tempo, né, Débora? Ele já estava disparando. Ai, esse Ney, né? Ney é ótimo. Um abraço, Ney, bem grande para você. Você esteve aqui conosco. Aí eu comecei a receber nos grupos do Sinap. Disse, nossa, eu vou buscar o Ney, já estava. O Ney é mais ligeiro do que nunca. A publicação saiu, ele já estava disparando todas as mídias, e está muito certo. Mas o pessoal que quiser acompanhar o escrito da Débora com a Camila, hoje do Paraná Portal, e ainda não recebeu do Ney, pode acompanhar lá, nós vamos publicar daqui a pouquinho nas nossas redes sociais, mas pode entrar no Paraná Portal, Coluna em Loco, e hoje essa grandiosidade de escrita que bem fez o Ney de publicar já imediatamente, estará lá para que você possa apreciar. Débora, mais uma vez, muito obrigada, minha amiga, por compartilhar conosco um pouquinho do teu dia a dia, dos teus estudos. Débora está, assim, realmente destacando, eu nem sei mais o que tanto ela está participando da live, a coluna, isso, toda vez que eu abro as minhas redes sociais, ela está ganhando algum prêmio, algum destaque, alguma nomeação. Parabéns, Débora, isso é um reconhecimento do trabalho tão bem feito por você e por toda a tua equipe, Camila incluída aí, e parabéns, Camila, pela tua explanação. É muito bom ver, ouvir, né, pessoas que gostam tanto de uma área que é muito natural falar de tudo isso, né? Então, parabéns e muito obrigada a vocês duas. Obrigada, Janel, que mais uma vez agradeço também. Então, não percam o próximo episódio da série, né, Questões Imobiliárias e Urbanísticas, pela Débora, na próxima semana, às 20 horas. Meninas, muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Nos encontramos, pelo menos virtualmente, na próxima segunda-feira, às 20 horas, tá bom? Isso aí, obrigada por tudo, mais uma vez, agradeço a todos, agradeço a Camila, agradeço ao Ney, agradeço ao meu marido, Edilson, agradeço a Janaína, obrigada por tudo, minha querida, por tudo que você tem feito por nós, por esse reconhecimento. A gente não seria nada também sem você, sem esse teu papel brilhante, que é levar conhecimento para todo mundo, compartilhar experiências. Isso para nós é fantástico, e esse canal realmente faz com que isso tudo se torne real. Então, agradeço imensamente por estar aqui. Mando também um grande abraço aí para o Sinap, para o Sindicato dos Advogados do Paraná, na pessoa do Dr. Vitor Hugo, que também é um grande apoiador nosso, que está sempre aí sempre tentando divulgar informações também, e sempre cumprindo seu papel, tanto profissional quanto institucional, né, nessa grande instituição que é o Sinap Paraná. Então, agradeço também a eles, né, e vamos nos despedindo aí, esperando vê-los aqui todos na próxima semana.
Eu quero agradecer também, muito bem lembrado, o SINAP já faz, né, não é que o SINAP faz parte do INLOC, o INLOC faz parte do SINAP, realmente, o trabalho do Dr. Vitor Hugo e toda a sua equipe, Simone é uma amiga muito querida, de longa data, que vem realizando aí trabalho fantástico junto ao Sindicato dos Advogados do Paraná. Então, muito obrigada, também meninas. Agradeço, meninas. Obrigada, viu, doutora Janaína, obrigada, doutora Débora. É um imenso prazer, é uma honra estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho, né, porque a gente aprende sempre, toda semana, com o programa, e espero que a gente possa compartilhar muitas outras experiências ao longo desse ano, ao longo da caminhada. E olha, sempre muito bem-vinda aqui, hein, Camila? Sempre Obrigada. que possível, esteja conosco por aqui também, tá bom? Estarei, pode ter certeza. Tá bom, um beijo bem grande para todos. Beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau a todos.